Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando mais um segmento aí de aulas aí no canal, né? A gente vai entrar na parte de análise de circuitos elétricos, né? Hoje a gente fazendo um vídeo introdutório mostrando três tipos diferentes de circuito, né? Onde a gente inicia aí com o primeiro, que é justamente o circuito em série, né? O circuito em série ele tem como base justamente o princípio de deslocamento do fluxo de elétrons, né? Passando por vários sistemas, né, no mesmo segmento, né? Então nesse caso aqui a gente tem deslocamento nesse sentido aqui da condução elétrica, né? O qual a gente vai ter um, dois, nesse exemplo, né, três, quatro segmentos, onde a passagem de elétrons ela está indo justamente do diferencial de potência aí, né, do caso do polo positivo para o polo negativo. Então nesse caso aí a gente vai ter consumo no primeiro elemento, consumo no segundo, consumo no terceiro, consumo no quarto, consumo de quê? Consumo de potência elétrica, né, no processo, né? Então, como ele está em série, né, você acaba tendo um consumo maior de potência no decorrer do sistema, né? Então, um elemento depende do outro, né? Então, no circuito em série, se eu tiver o bloqueio do elemento em um determinado ponto, eu não tenho como ter a passagem da corrente plena no processo. Então, se eu não tenho como ter a passagem plena da corrente do processo, levando em consideração o diferencial de potência do sistema, a gente não vai ter justamente o fechamento do circuito. Então, se a gente não vai ter o fechamento do circuito, ele não vai ter funcionamento. Como exemplo aqui, se nesse circuito a gente tiver, né, uma interrupção nessa lâmpada aqui, né, significa que não vai ter a passagem dos elétrons, então consequentemente, né, a gente não vai ter o fechamento do ciclo, né? Então mesmo com a chegada do elétrons aqui na primeira lâmpada, ele só vai ter realmente aí a sobrecarga, né? Mas ele não vai ter como ligar porque justamente não vai fechar o circuito do processo, né? Então nesse caso aí, eliminando um elemento, você já caracteriza um problema aí no circuito. Então esse aí é o circuito em série, circuito muito comum, né, mas você tem que tomar cuidado aí com a montagem do mesmo para não ter uma sobrecarga aí no sistema, né? A gente vai fazer alguns cálculos, né, sobre essa questão, o que é que diferencia, né, qual é a problemática de você ter um circuito em série ou um circuito em paralelo. Circuito em paralelo, um exemplo de circuito em paralelo é justamente esse aqui, mostrando para vocês. No circuito em paralelo, os elementos já são independentes, né? Então nesse caso aqui a gente está com dois segmentos, né? Então se eu tiver o bloqueio de um segmento, você mesmo assim ainda permanece o ciclo aqui no primeiro elemento, ou vice-versa também, né? Se no primeiro elemento a gente tiver aqui o bloqueio, né, o círculo, né, do fluxo de elétrons ele continua, né, pelo diferencial de potência. Então nesse caso aí o circuito paralelo ele te dá essa possibilidade, né? Então vocês podem ver aqui também na imagem, o circuito paralelo ele te dá uma possibilidade boa aí de montagem. Lembrando que o uso de um circuito ou do outro depende muito do sistema que você está montando, onde na maioria das vezes o sistema acaba sendo misto, né? Então, exemplo, se você observar aqui, a gente tem um sistema misto, onde a gente tem aqui, exemplo, esse segmento aqui, ele é paralelo em relação a esse outro segmento, né? Só que entre eles você vai observar justamente que essa lâmpada, em relação a essa, elas estão em série na sequência. Então, se eu tiver o bloqueio de uma, eu consequentemente vou ter o bloqueio das duas, mas eu não vou impedir o segmento para esse outro jogo aqui, essa outra dupla de lâmpadas. Então, nesse caso aqui, é um circuito misto, que é normalmente o mais comum que a gente tem aí nas montagens dos circuitos elétricos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!